E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês bem sabem, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, LinkedIn da Ágora, Instagram da Ágora e no meu Instagram e LinkedIn pessoais. O vídeo sobe aqui no nosso canal no YouTube toda segunda-feira também. Se quiserem conferir os anteriores, é só dar uma zapeada para trás aí, tá bom? E os textos estão lá, o link está na descrição. Bom, como vocês bem sabem, a gente vai falando dos regimes específicos de CBS e IBS. E hoje nós vamos falar do regime específico pertinente aos planos de assistência à saúde. Ali entre o artigo 234 e o artigo 243 da Lei Complementar 214, o legislador determinou o que são essas atividades e qual é o regime de apuração de CBS e IBS para elas, tá bom? Então o primeiro ponto é esse aí, definir quais são essas atividades, que constam ali no 234, está meio espaçado, tem algumas equiparações, no 236 e lá no 243. No 234, o legislador diz que serão considerados planos de assistência à saúde quando forem prestados por, veja, ele remete à pessoa que vai prestar, seguradoras de saúde, administradoras de benefícios, cooperativas operadoras de plano de saúde, cooperativas de seguro de saúde e demais operadoras de plano de saúde. E depois, ali no 236 e no 243, ele fala que por equiparação vão ser consideradas como tal, vão ser reguladas por esses dispositivos, os planos de assistência funerária e os planos de assistência à saúde de animal doméstico. Então, o seu pet vai poder, a prestadora de serviço de saúde para o seu pet vai poder apurar CBS e IBS de acordo com esse regime específico, tá bom? Bom, a segunda característica dos planos de assistência à saúde se refere à determinação da sua base de cálculo. A lei diz que a base de cálculo é a receita dessas operações menos algumas deduções. E ela fala quais são essas deduções. Aí eu vou chamar vocês para lerem um texto e conhecerem a lei, porque tá tudo lá, tá? É pequeno, vale a pena ler, sobretudo com relação às deduções, as especificações do que é dedutível ou não, e vale a pena conhecer, tá bom? O terceiro ponto se refere às alíquotas. E a lei fala, aqui é importante ter um pouquinho de atenção, que as alíquotas serão nacionalmente uniformes, correspondendo à alíquota de referência de cada esfera federativa, a somatória delas, e que vão ter uma redução, em regra, de 60%. Porém, para os planos de assistência à saúde de animal doméstico, a redução será de 30%. Existe essa diferença, e o 243 fala isso. É 60% para todo mundo, e plano de assistência à saúde de animal doméstico é 30%. A redução, né? Então a alíquota efetiva é de 40% e a alíquota efetiva é de 70%. E ainda com relação à alíquota, a lei faz uma equiparação, ou outra, ali no artigo 240, dizendo que os serviços de intermediação dos planos de assistência à saúde, todos eles, vão ter a mesma alíquota dos serviços intermediados. Se o sujeito vende um serviço desses, a alíquota vai ser igual à do serviço vendido, a alíquota dele, do serviço de intermediação. O quarto conteúdo se refere aos créditos passíveis de serem tomados pelo prestador do plano de assistência à saúde e dos créditos por ele gerados, tá? E aí são 3 artigos, 235, parágrafo 5º, 238 e 243. Sugiro vir no texto para ler e entender, porque está tudo mapeado aqui, tá? Primeiro dado em relação aos créditos. Não são gerados créditos CBS e IBS para o prestador de serviço de plano de assistência à saúde com relação aos reembolsos aos segurados ou beneficiários, que trata o artigo 235, parágrafo 1º e inciso 2º, porque a lei considera isso como dedução. Então, se é dedutível da base de cálculo, não vai gerar crédito. Segundo, não geram créditos para os tomadores dos serviços de plano de assistência à saúde os valores CBS e IBS pagos pelos operadores, vamos dizer assim, pelos contribuintes, pelos prestadores de serviço desses planos. A não ser naquelas hipóteses em que a empresa contrata o serviço para os seus funcionários, que é a exceção lá do artigo 57, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha F, tá? Chamo vocês no texto aqui de novo. E também não geram crédito CBS e IBS os valores pagos pelos tomadores dos serviços de assistência à saúde de animal doméstico. Tem a alíquota reduzida, mas não gera crédito. A quinta característica é que a lei cria uma obrigação acessória própria para esses serviços. E o artigo 239 vai dizer que os seus prestadores devem apresentar, a título de obrigação acessória, na forma do regulamento, informações sobre a identidade das pessoas físicas que forem as beneficiárias titulares dos planos de assistência à saúde e os valores dos prêmios e contraprestações de cada uma. Ou seja, a legislação quer que o fornecedor desse serviço informe o que ele pagou para as pessoas que são beneficiárias do seu serviço. Bom, gente, por fim, tem o sexto e o sétimo aspecto, que trata da importação e da exportação desse serviço. Com relação à importação, a lei vai falar aqui no 241 que deverá haver incidência de CBS e IBS, pela mesma alíquota aplicável aos serviços prestados no país.
tá? Podendo o regulamento prever um fator de redução para contemplar uma margem presumida, desde que sejam observados os limites estabelecidos para as reduções de base de cálculo desse serviço. Ou seja, é tudo igual, podendo haver uma margem presumida aí de redução. Bom, e no caso de exportação, que segundo a lei será assim considerado quando o serviço de prestação de planos de assistência à saúde for prestado, for tomado por pessoas que não possuem residência no Brasil ou estejam domiciliadas fora do Brasil, eles deverão ser considerados nessas condições serviços exportados e por isso terão imunidade CBS e IBS. Gente, esse é o regime específico de CBS e IBS para os planos de assistência à saúde. Espero que tenha sido produtivo e que vocês gostem. Sugiro acompanhar o texto e a legislação pela quantidade de informações que tem e pelo tempo que a gente tem aqui para poder fazer isso, tá bom? Tá tudo na descrição. Vamos avante.